igreja, né, o pastor Wellington, ele está pregando em uma igreja em Belo Horizonte e pediu que eu o substituísse aqui nesta noite. Acho que ele podia ter escolhido alguém melhor, né? Mas pediu eu estou aqui, né? Eu estou pronto para trabalhar. Irmãos, eu quero, antes de ler a palavra de Deus, fazer menção aqui, agradecer a presença da Ronilda, viu? Muito feliz em vê-la, uma amiga minha muito querida de trabalho, o Arthur e a Monique também, que estão lá atrás, né? Também os convidei, eles estão conosco hoje. Deus os abençoe, muito feliz e agradecidos pela gentileza de vocês, pela bondade em comparecerem essa noite para cultuarem aqui a Deus conosco, tá certo, irmãos? Nós vamos, queridos, abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, e vou ler apenas um versículo. Nós vamos nos manter assentados, né, mas com toda reverência à leitura da palavra de Deus, e esse versículo, ele nos diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. É um versículo muito conhecido. É uma história muito conhecida no contexto geral, mas nem sempre nos detalhes. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bênção, ó Deus, sobre as nossas vidas, Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade para conosco, pelo teu amor, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, porque pudemos separar este momento, ó Deus, para estar na tua casa, para compartilhar da tua palavra, para ouvir, ó Deus, a tua palavra falando aos nossos corações. E te pedimos que a tua bênção, ó Deus, ela seja uma realidade na vida de todos que estão aqui nesta noite, naqueles queridos que estão também acompanhando, ó Deus, que estão cultuando o teu nome a partir dos seus lares, que todos sejam alcançados pela tua bênção, ó Deus. Obrigado por tudo e fica conosco, em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Este capítulo 12, né, grande parte dele, narra a chamada de Abraão, né, posteriormente Abraão, né, o nome dele era Abrão e foi mudado depois para Abraão, e narra para nós, mostra para nós uma jornada de fé e de fidelidade a Deus. Abraão era um homem comum, talvez como muitos de nós aqui, tinha lá seus afazeres. Abraão provavelmente era um trabalhador rural, ele plantava juntamente com seu pai, sua família, cuidava lá de ovelhas, na cidade de Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque. Então não é demais nós dizermos que Abraão era um iraquiano, né? Ele ficava naquela região da Mesopotâmia. E é interessante, irmãos, nós notarmos algumas questões, conhecendo um pouco da pessoa, da figura de Abraão, nós voltarmos um pouco atrás e verificarmos o seguinte: naquela época, Ur era uma cidade absolutamente idólatra. E isto está registrado na Bíblia, dizendo inclusive que o pai de Abraão, Tera, ou Terá, como dizem outros, era um idólatra. E certamente, se o patriarca da família era um idólatra, a família toda era também, porque seguiam, né, as ordens do patriarca, que era Tera, descendente de Noé, né, e do filho de Noé, Sem. Então vejam que coisa interessante quando nós começamos a descortinar um pouco o interior desta passagem. Nós temos lá Abraão vivendo num local de idolatria, e isso está registrado em Josué, quero até ler para os irmãos, em Josué 24, versículo 2, nos faz esta menção. Diz o seguinte, lá em Josué 24, capítulo 2, Josué falando ao povo: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses.
Evidentemente, se eles moravam num local onde a idolatria era praticada, eles também praticavam idolatria. Isso está registrado aqui, não deve ser nada de estranho para nós. Mas nós podemos entender que, de alguma forma, tanto Tera quanto Abraão, eles conheciam o verdadeiro Deus, porque eles eram descendentes de Noé, eles certamente conheciam de alguma forma, ainda que talvez não totalmente, mas a história também de fé do patriarca Noé, do seu filho Sem, daqueles que deram origem a eles. Mas tendo essas famílias, né, depois se dividido ali depois do dilúvio e habitado para várias regiões ali a partir da Turquia, então Tera, tendo contato com esses outros povos, se afastando muitos séculos depois da sua linhagem, ele foi tragado pela idolatria que era praticada naquele lugar. Ele aceitou aqueles costumes idólatras e aderiu a eles, abandonando de vez as suas origens. E certamente Abraão o acompanhava. Não é errado nós concluirmos que a família de Tera já tinha então ouvido de alguma forma falar de Noé e conhecia a história de fé e de vitória de Noé sobre aquela questão toda do dilúvio, embora Noé fosse alguns séculos, né, vários séculos antes de Abraão. E num dia onde Abraão estava lá muito do tranquilo, né, Deus de repente surge e fala com Abraão. Deus de repente surge e vai ao encontro de Abraão, apesar de praticarem praticarem outras religiões e servirem a outros deuses. Mas é interessante nós notarmos que Deus, na sua onisciência, Ele conhecia o coração de Abraão. Ele conhecia o íntimo de Abraão, porque Deus conhece o interior de cada um de nós. Deus conhece a nossa intimidade, Deus conhece as nossas verdadeiras intenções. Como a própria palavra de Deus diz, quando o rei Davi foi ser coroado, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então Deus conhecia o íntimo de Abraão, e Deus conhece a cada um de nós. Deus sabia que Abraão, ele seria sensível ao seu chamado. E é interessante, irmãos, nós verificarmos que Deus lança para Abraão um desafio. Quem lê esta passagem, um único versículo, deve imaginar o seguinte: ora, Deus chamou Abraão, pediu para ele ir lá para um lugar, Abraão juntou ali algumas coisas, caminhou 2, 3 dias e chegou lá naquele lugar. E a coisa não foi bem assim, não. Deus disse a Abraão: vai para um lugar, sem dizer para onde ele deveria ir. E quem não conhece os detalhes acha que tudo foi muito simples, mas foi um desafio magnífico para Abraão. Foi um desafio assim atordoante para quem pudesse antever tudo aquilo que aconteceria. Vejam bem, você está lá tranquilo, né? Vamos supor que você esteja lá na sua casa tranquilão, né? Está lá com tudo organizado, né? Está com as contas pagas, está lá de boa, né? Está lá suave, como o pessoal gosta de dizer, né? Gosta de dizer, né? Está suave na nave, né? Está lá tranquilo e tal, e de repente surge uma voz, sabe-se lá de onde, dizendo-se ser Deus e dando uma ordem a ele: olha, deixa tudo que você fez, deixa tudo que você construiu e vai para um determinado lugar. E eu imagino que Abraão tenha questionado isso, tenha perguntado: mas que lugar? Deus falou: olha, sai, depois eu vou te dizer. Ou seja, ele saiu para ir para um lugar que ele sequer sabia onde ficava. Se você recebesse uma palavra dessa, você iria? Vejam o tamanho do desafio. Olha, francamente, assim, de coração aberto, eu acho que eu não iria, não. Eu ia me dar um jeito de me fazer de surdo e sair fora desse negócio. Porque era muito complicado. Deixar o conforto, deixar a segurança para ir a um lugar que nem se sabe onde é. Eu creio que eu não iria. Mas Abraão foi, sem saber para onde iria. Vejam aqui, lá depois, muitos anos depois, quase 2000 anos depois, o autor do livro aos Hebreus faz uma citação a Abraão, lá no livro de Hebreus 11:8, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então Abraão partiu sem ao menos saber para onde ia. E é extraordinária a jornada que Abraão fez. Abraão foi chamado, muitas pessoas pensam o seguinte, que quem tomou a iniciativa de sair foi Tera, por causa de um registro que está em Atos, por causa do registro que está lá em Gênesis capítulo 11, que diz que Tera pegou Abraão e saiu. Mas, na verdade, quem influenciou Tera a sair foi o próprio Abraão, porque ele foi chamado, estando ainda lá em Ur. Vejam o que diz o livro de Atos. Estevão, quando fazia a sua defesa daqueles que o acusavam. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir para Harã. Então Deus chamou Abraão. Abraão, certamente, conversando com seu pai, convenceu, juntamente com sua família, a partirem para aquela jornada extraordinária, irmãos. Ele juntou a tralha toda e foi para saber sem onde ia. Vejam que ele foi com os pais idosos, com mulher, com sobrinho, provavelmente cunhado, com ovelha, juntou tudo aquilo que ele podia para levar. Eu creio que foi até a sogra junto. Mas tudo isto enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, para uma jornada, irmãos, de 1.700 quilômetros a pé, debaixo de sol, debaixo de chuva, com um irmão recém-morto, que Arã, ele morreu antes de eles partirem. No meio do caminho, o seu pai também morre, e Abraão foi enfrentando todas essas lutas. E eu creio que, ao ser chamado, ele enfrentava um dilema, a decisão de deixar a estabilidade existente e a crença naqueles deuses, e uma peregrinação incerta pela fé em Deus. Eu creio que ele enfrentou este dilema, porque não foi pouco o que Deus pediu a Abraão. Na verdade, o desafio era colossal, porque nós estamos falando de 3.800 anos atrás. Quando Abraão saía de Ur, imediatamente ele tinha o deserto da Arábia à frente. Então ele precisou contornar todo o rio Eufrates para não passar pelo deserto e sair lá em cima, perto da Turquia, e descer até chegar em Canaã, onde hoje é a região de Jerusalém. Mas Abraão aceitou aquele desafio, porque ele teve fé em Deus. Ele declarou: minha vida está nas mãos do grande Deus, o Deus dos meus antepassados, o Deus de Noé, o Deus de Adão, o Deus de Sem, e é um Deus digno de confiança, por isso eu partirei. Então Abraão nos deixa um exemplo absoluto, como um paradigma de fé em Deus. Ele sai de Ur e vai até Canaã, 3.800 anos atrás, numa caminhada de mais ou menos 1.700 quilômetros, porque o coração de Abraão estava posto em Deus, e não nas coisas que ele até então tinha conquistado, tinha conseguido. Não é à toa que, quase 2.000 anos atrás também, o próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus 6,21 o seguinte: onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Abraão não fez das coisas que ele tinha o tesouro dele, mas ele colocou Deus no coração, entronizou Deus no coração. Porque se ele confiasse nos bens e na estabilidade que ele tinha, ele jamais daria aquele passo, mas jamais também teria conhecido a glória de Deus como conheceu. Em quem nós temos posto a nossa confiança? Nas coisas que conquistamos, nos bens que conquistamos, no conhecimento que adquirimos? É algo que deve nos fazer pensar. Sabe por quê, queridos? Porque tudo isso passará. Dinheiro acabará, casa passará, carro passará, diplomas passarão, mas só Deus permanecerá. E por isso é importante que lancemos a nossa fé no Deus eterno, que ponhamos a nossa confiança em Deus e não em coisas. E é interessante, queridos, que uma única experiência
de Abraão com Deus foi suficiente para transformar a vida dele. E Abraão abre mão de tudo, tudo aquilo pelo que ele lutou, tudo aquilo que dava a ele uma aparente segurança, os deuses a quem ele e a sua família cultuavam, para seguir a um Deus praticamente desconhecido, mas isso foi feito pela fé. Ele creu em Deus, ele confiou em Deus tudo, confiou a Deus a sua vida, a sua família, confiou a Deus o seu futuro e partiu naquela caminhada, porque tinha certeza que Deus cuidaria de tudo. Abraão trilhou o caminho da transformação, de Ur até Canaã, da crença em divindades, a experiência com o verdadeiro Deus. Deus pede a Abraão uma coisa: olha, saia daqui, pede uma coisa e dá a Abraão inúmeras bênçãos. A palavra de Deus relata aqui pelo menos umas 8 ou 9 bênçãos, e a maior dela, que foi assim um paradigma para todos nós, é que Deus deu a Abraão o filho da promessa, Isaque, e ambos passaram a vir diretamente até dar na linhagem do Senhor Jesus Cristo. E Abraão, já sendo idoso, já sendo velho, ainda assim, Deus cumpriu essa promessa. A decisão que Abraão tomou mudou a vida dele, mudou a vida da sua família, a história da sua família, e influenciou toda a história da humanidade até hoje. De Abraão, 2 grandes povos surgiram: o povo hebreu, que hoje é Israel, e o povo árabe, vindo da linhagem de Ismael, seu outro filho com Agar. Pela fé, Abraão creu em Deus, e pela fé de Abraão, da sua linhagem, Cristo veio até nós. Deus usou Abraão como um instrumento para que o mundo conhecesse a Cristo, e também para que ele pudesse ter uma experiência real com Deus, uma vida de fé extraordinária. Ele sai da crença em uma divindade para a experiência com o Deus eterno, o nosso Deus, porque Deus é o Deus de todos nós, queridos. Deus se oferece a todos nós. Deus está com cada um de nós, Deus está com você. A sua vida deve estar nas mãos de Deus, porque Deus o ama como ama qualquer um. E é interessante que nem todos querem a Deus, muito embora ouçam a palavra de Deus, muito embora conheçam Deus. Basta dizer que o próprio povo de Israel, o povo escolhido para que dali surgisse o Messias, rejeitou a Jesus, rejeitou a Deus, e até hoje não creem em Cristo, rejeitaram a Deus. Mas nem todos querem esse Deus que se anuncia para qualquer um que o queira. Agora nós podemos ver então 3 lições que Abraão nos dá. Primeiro, Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. Ele podia simplesmente ter rejeitado. Ele podia ter falado: olha, não quero saber dessa conversa não, procura outro aí. Mas eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas ele creu porque ele se convenceu da confiabilidade de Deus. Ele creu que Deus era confiável. E num gesto de fé pura e simples, ele creu. Ele então partiu. É interessante, irmãos, que a fé, ela é simples, irmãos. O evangelho é simples. Os homens é que complicam muito e enchem as coisas de regra, mas Deus é um Deus simples. A mensagem do evangelho é uma mensagem simples. E nós não precisamos complicar as coisas. Abraão simplesmente creu. Uma vez eu cheguei para meu pai, o papai nunca entrou numa escola, não tinha estudo nenhum, mal sabia ler, mas lia muito a Bíblia, conhecia muito a Bíblia. Então eu dei um livro para ele ler sobre a Bíblia. E ele falou comigo: meu filho, não vou ler esse livro de jeito nenhum. Falei: pai, mas é um livro sobre a Bíblia. Aí ele falou: olha, é um livro sobre a Bíblia, mas não é a Bíblia. Então eu não leio, porque eu só leio a palavra de Deus. Ele gostava muito de falar as Sagradas Escrituras, só leio as Sagradas Escrituras. E aí eu falei: mas ia ajudar o senhor a entender melhor um contexto? Que ele falou: meu filho, eu simplesmente creio, ponto final, não preciso de mais nada além da Bíblia, porque eu creio. E acabou-se a conversa e não leu mesmo o livro. E essa fé, queridos, simples, ela é uma coisa grandiosa na verdade. Pela simples fé, Abraão foi, porque ele sabia veja que ele foi sabendo o início, mas desconhecendo o fim daquela jornada.
E ele partiu confiadamente, sabendo que Deus o acompanharia, que Deus estaria com isso. Lá em Gênesis, um pouquinho depois, no capítulo 15, versículo 6, nos mostra por que Abraão foi, por que Abraão partiu, por que Abraão aceitou esse desafio. Lá diz o seguinte, que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Creu e iniciou essa jornada que transformou a sua vida. Abraão deixou as coisas que conquistou para conquistar as bênçãos do Senhor de todas as coisas. Ele deixou bens materiais perecíveis para alcançar a eternidade. E esse mesmo Deus, passados esses mais ou menos 3.800 anos, ele continua se revelando a cada um de nós. Ele continua convidando a cada um de nós, a todos nós, para ter com Ele, para iniciar com Ele, para prosseguir com Ele nessa jornada de fé que nos leva à eternidade, por meio da revelação máxima de Deus que está e que aconteceu em Cristo Jesus, o Deus encarnado, o Deus que morreu em nosso lugar. Deus fala hoje com cada um de nós, Deus fala hoje com você, querido, que deixou a sua casa, deixou o conforto do seu lar para estar aqui nesta noite, separando este tempo para cultuar ao nosso Deus eterno. Deus fala, deixe tudo e venha comigo e caminhe comigo. Creia em mim e venha e vamos começar uma jornada juntos. Deixe o apego às coisas materiais. Há pessoas que se apegam a uma busca desenfreada, por exemplo, pela fama, crendo que alcançando a fama, as suas questões espirituais estarão resolvidas. Outros buscam o sucesso, outros buscam o enriquecimento, outros buscam isso nos vícios, outros buscam nos prazeres mundanos, outros buscam no orgulho, nos preconceitos, na religiosidade vazia. E Deus diz para cada um de nós, deixa isso tudo e simplesmente creia e venha comigo e faça a sua jornada comigo. Deixe tudo que o mantém agarrado ao mundo e prossiga e caminhe comigo. Faça isso pela fé, creia. Deus disse, creia e deixe o resto comigo, porque quando nós cremos, Deus trabalha em nossas vidas, em nossos corações e estende a sua mão e nos conduz nessa caminhada. Para andar com Deus, querido, basta crer. É simples assim e direto, basta crer. Não é preciso fazer sacrifício, não é preciso você... Tem igreja que diz aí, olha, vem aqui para a igreja para servir a Deus, mas você dá tudo que você tem aqui para a igreja, você não precisa dar nada para a igreja. Aliás, Deus não precisa de nada nosso para coisa alguma, porque Deus é Deus de tudo. Então, queridos, deixe as coisas que o prendem ao mundo e caminhe com Cristo e caminhe com Deus simplesmente pela fé. E não é questão de igreja, queridos, porque a salvação não está em igreja. A igreja que diz que a salvação está nela comete pecado e está totalmente errada, porque isso não é bíblico. A nossa relação de fé é com Deus, não é com igreja, não é com líder espiritual, é entre eu e Deus e mais ninguém. Esta é a verdade da palavra de Deus. Quando o carcereiro de Filipos, uma vez que aqueles presos foram libertos milagrosamente, ele queria se matar, ele perguntou a Paulo, olha, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para iniciar essa minha jornada com Deus? O que o apóstolo Paulo falou para ele? Olha, você vai lá, acerta a tua vida, pede perdão, você paga tuas dívidas, larga os vícios. O apóstolo Paulo não falou nada disso, o apóstolo falou para ele, creia em Cristo, nada mais. Pura e simplesmente, uma fé pura e simples, crendo em Cristo e iniciando assim a jornada com Ele. O convite de Deus é para todos nós. O convite de Deus é para você. Jesus se revelou a todos com um amor profundo. Jesus, da mesma forma que Jesus se revelou a Abraão em meio à idolatria, o convite de Deus para iniciar uma jornada com Ele, ou para, quem sabe, reiniciar essa jornada com Ele, é para cada um de nós. O Evangelho, queridos, a palavra de Deus, ela não é para os engomadinhos, os sabidos, os inteligentes, os puritanos, os de boa origem ou de boa linhagem, os de uma casta superior. Nada disso, é para esses também, mas é para os humildes, para os
pobres, para os desvalidos, para aqueles que são atacados, para aqueles que são abandonados, para os viciados, para os gays. O Evangelho é para todos, queridos. O Evangelho é para mim, que não o mereço, mas é também para você, porque é uma mensagem de amor, é um convite a uma caminhada com Deus. O Evangelho é para os doutores, mas também é para os indoutos. O Evangelho é para os ricos, mas também é para os pobres. O Evangelho transforma a todos, alcança a todos e transforma a todos. Não é à toa que os fariseus acusavam Jesus de entrar na casa de beberrões e comilões. De olha, Jesus está aí pregando isso tudo, mas ele entra na casa de beberrões e comilões e ceia com eles. E fica lá numa boa com eles, mas é isso mesmo, é isso que Jesus faz. Jesus entra no hospital, Jesus entra no presídio, ele vai ao prostíbulo, ele quer salvar a todos, ele quer estender o seu amor a todos, porque o Evangelho de Cristo é para todos, não é para ninguém em especial. E ninguém detém o poder do Evangelho, a não ser o próprio Cristo. Igreja nenhuma detém poder sobre o Evangelho. Só Cristo faz isso. E Ele convida a todos. Para Cristo, todos são iguais. Para Cristo, todos são dignos do seu amor. Para Cristo, todos são dignos do seu perdão e da sua salvação. E nós temos muitos exemplos, a partir de idólatra, na Bíblia, né, que nos mostra, né, como o idólatra Abraão, Tera, seu pai, esse amor foi a eles destinado. Né, o corrupto Zaqueu, ele foi alcançado por esse Evangelho. O cego Bartimeu, um pobre coitado que vivia jogado à margem ali daquelas pessoas, passando todas as necessidades, ele foi restaurado porque Cristo o encontrou. Cristo esteve com ele. Aquela mulher sofredora, que também era considerada uma mulher que não se podia nem dirigir a palavra a ela, que dentro dos costumes judaicos era considerada uma mulher impura. Jesus foi e a abraçou e a curou. O ladrão na cruz, na última hora, ele foi perdoado. Aquele cruel centurião que martirizava a Cristo foi também transformado. O matador Saulo, o perseguidor da igreja, foi abraçado. O rico de Arimateia, que sepultou Jesus, ele foi libertado das suas crenças, de todo o seu conhecimento. Agora eu pergunto, e você, querido, e quanto a você, e quanto a mim, e quanto a cada um de nós? Será que nós já fomos tocados por esse amor de Deus? Será que você já parou para avaliar esta questão? E como você reage a isso? Tudo aqui passará, todas as coisas aqui passarão. Ao fim, só haverá duas possibilidades. Ou nós fizemos essa jornada com Deus e viveremos, ou fizemos essa jornada sem Deus e morreremos definitivamente, porque é isto que está registrado lá em João, capítulo 11, versículos 25 e 26, que eu quero ler para os irmãos. Vejam, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Como Deus se revelou a Abraão em Ur, hoje ele se revela a mim, ele se revela a você, ele se revela a cada um de nós e nos convida a crer. João 11:40, o Senhor Jesus falou: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então veja, irmãos, tudo é questão de fé. Há muitas pessoas que perguntam, mas por que eu deveria crer? Eu pergunto a você, por que você não deveria crer? Porque crer em Cristo não traz qualquer prejuízo, mas não crer em Cristo pode trazer um prejuízo irreparável. Então é preciso que nós creiamos em Cristo e vivamos, porque todo aquele que crer em Cristo não morrerá. A segunda lição, é justo nós entendermos que Abraão se livrou do medo. Diante daquele convite, após crer, Abraão se livrou do medo, para então poder partir. É justo nós entendermos isso, porque diante de um chamado daquele, diante de um desafio colossal,
Eu creio que Abraão deva ter discutido essa questão com Deus. Creio que ele deva ter tido ali algum diálogo com Deus, questionando, poxa, mas como vai ser, como não vai ser e tal. E Deus foi trabalhando esta questão, até porque nós vemos que a história de Abraão mostra que ele deu uns vacilos lá feio, né? Aliás, como todos nós, porque ele era como qualquer um de nós. Ele deu umas escorregadas feias lá na frente, na sua relação com Deus, mas Deus estava ali, fiel a ele. Como aconteceu, por exemplo, com Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés e deu também aquele desafio, que também era muito grande para Moisés, o que é que Moisés fez? Moisés aceitou de imediato o convite? Nada, Moisés relutou e falou, olha Deus, eu não vou mesmo, manda outro lá no meu lugar que eu não vou. Eu vou voltar lá no Egito, de onde eu saí fugido, por ter matado um egípcio, mas não vou mesmo. E Deus lutou com ele ali, até que ele entendesse que ele tinha que ir, como de fato foi, e creio que o mesmo deva, talvez em menor ou maior proporção, não sei, acontecido com Abraão, no seu contato com Deus. Mas diante daquela manifestação extraordinária de Deus para ele, o medo cedeu diante da fé. O medo cedeu diante da realidade, da presença de Deus na vida dele. E algo maravilhoso aconteceu. Abraão sai da mera crença em alguma divindade para a experiência com o Deus verdadeiro, com o único Deus. Ele deixou o medo e partiu para uma jornada de fé, e isso foi transformador para a vida dele. Ele sabia que Deus não estava atrás dele dizendo, Abraão vai, mas ele entendia que Deus estava à frente dele dizendo, vem porque eu vou te conduzir até o final da caminhada. Não temas porque eu vou te ajudar. Essa frase, queridos, não temas, ela aparece inúmeras vezes na Bíblia. Várias vezes, em diferentes textos, nós encontramos esta frase, não temas. Por quê? Porque nós somos muito medrosos. A nossa fé é fraca, é falha. E nos vemos muitas vezes diante de situações em que ficamos até mesmo apequenados, apavorados, servindo nós a um Deus imenso, um Deus que não tem tamanho, um Deus que é o Deus de tudo. Mas ainda assim nos apequenamos diante de determinadas situações. E é por isso que esta palavra aparece tantas vezes, esta frase aparece tantas vezes na palavra de Deus. Porque Deus quer nos encorajar a prosseguir nessa caminhada com Ele. Ele disse a Abraão, Abraão, não temas. E Ele diz para cada um de nós, mas Ele diz para você, querido, não temas, porque eu estou contigo. Porque quando eu digo que Ele diz para nós, fica muito disperso, mas eu digo que Deus diz para você não temer e confiar a sua vida a Ele. Nós tememos demais os seis da vida, né? Ah, mas e se eu adoecer? Como é que eu vou fazer? E se eu ficar só ou abandonado? Ah, mas se eu perder o emprego, o que será de mim? Se eu não for compreendido pela minha família, se eu for traído por alguém, se eu perder um ente querido, como vai ser? O que vai ser de mim? Ah, mas se eu ficar velho, tem gente que fica apavorado de ficar velho. Eu agradeço a Deus porque estou ficando velho. Aliás, daqui a 10 dias eu faço 61 anos. E estou pedindo a Deus para andar até de bengala. Porque só existe um jeito de não ficar velho, é morrer jovem. Então eu quero ficar velhinho. Quero, de preferência, durar bastante. Mas não vou te dar muito trabalho não, viu, filha? Mas é isso, tem pessoas que têm pavor de envelhecer, quando deveriam agradecer a Deus pela vida. Quando, ao invés de confiarmos em Deus e entregarmos a Ele a nossa vida, nós permitimos que esses seis da vida ocupem a nossa alma, ocupem o nosso coração, nós estamos dando um passo seguro para caminhar pelo desespero e pelo sofrimento provocado pelas incertezas do amanhã. Querido, liberte-se do medo. Não caminhe pela jornada do sofrimento em razão
do que o medo faz com a vida das pessoas, mas liberte-se do medo provocado pela insegurança quanto ao amanhã e coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele cuidará de tudo, Ele cuida dos seus, Ele cuida daqueles que o procuram. Pela fé, abandone o medo, coloque a sua vida nas mãos de Deus e caminhe com Ele, porque o medo faz com que a vida perca o sentido, mas a fé, ela enche a vida de sentido. O medo conduz à infelicidade, mas a fé conduz para uma vida plena, cheia de alegria. Quando vivemos em meio ao medo, Deus nos diz, quando estamos passando por um momento de temor, Deus nos diz: não temas, livre-se do medo, abandone o medo, creia em mim, confie em mim, porque eu estou contigo. Lá em Isaías 41:13, ele diz: olha, não temas, porque eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo, e estarei com você. Josué 7:10, quando Josué estava passando por um momento de medo na sua vida, o que é que Deus diz para Josué? Fica quietinho no teu canto aí. Não, Deus fala para ele: Josué, por que você está abatido? Porque você está com medo? Sou eu que estou te chamando. Ponha-se de pé, levante e caminhe comigo, porque você vai chegar lá. Eu vou te abençoar, eu vou sustentar a tua vida. E Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É nessa certeza, queridos, que devemos caminhar. Então, você está temeroso por alguma coisa, algo perturba o seu coração e furta a sua paz, creia em Deus, liberte-se do medo e inicie uma jornada maravilhosa com Deus. Deus trouxe cada um de nós aqui nesta noite para reafirmar a sua fidelidade para conosco, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu estou contigo. Tão somente creia, livre-se do medo e caminhe com Deus. Talvez seja esse o momento de nós tomarmos uma decisão de abandonarmos o medo, de abandonarmos os questionamentos e, pela fé, iniciar uma jornada com Deus. Abraão saiu de Ur para Canaã, abandonou o medo e foi confiadamente em Deus. Você pode dizer em Deus, você pode dizer: olha, mas eu creio em Deus, eu acho que Deus é muito bom, é muito legal, mas, querido, é hora de sair da mera crença para a experiência com Deus, para ver Deus agindo na sua vida. Na sua vida, não é na vida do outro, não. Porque, irmãos, há pessoas que às vezes ficam cheios de dedos para contar uma experiência pessoal, mas eu prefiro contar uma experiência pessoal daquilo que eu vivi com Deus, do que uma experiência de que eu ouvi que alguém passou com Deus, porque aquilo que eu vivi, eu sei a realidade que é. Então, é hora de abandonar a crença para ter experiência com Deus, é hora de entregar-se a Deus, sem qualquer limite. É hora de sentir o toque de Deus, é hora de sentir o seu amor, o seu perdão, a sua salvação em Cristo Jesus. É como o Senhor Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Há muitas pessoas que passam toda uma vida crendo, sem nunca experimentarem a Deus. Creem, mas nunca experimentam a Deus. Nunca sentem o seu poder, a sua graça revestindo as suas vidas. Nunca sentem o seu renovo, o seu perdão, o poder do seu amor e a beleza da sua salvação. Deus convida a mim, Deus convida você a entregar tudo, a abandonarmos o medo, o temor e a caminharmos, a iniciarmos uma caminhada transformadora com Ele. Abraão creu, deixou o medo e partiu com uma certeza, que o lugar para onde Deus o estava levando era muito melhor do que o lugar onde ele estava. E assim é conosco, nós temos que crer assim, que Deus conduz nossas vidas para um lugar muito melhor do que aquele lugar onde estamos. Mas para que essa jornada aconteça, é preciso que creiamos, que abandonemos o medo e que prossigamos com Deus. É preciso crer. É preciso deixar o medo e é preciso partir.
Esta é a última lição que Abraão nos ensina. Abraão partiu. Até o encontro com Deus, Abraão estava parado. Ele estava ali estacionado naquela vila, naquele vilarejo em Ur dos Caldeus. Ele estava ali acomodado com a sua vida. Tá bom aqui, tá tranquilo e tal. Então não havia nenhuma possibilidade até então de qualquer mudança, de renovo na sua vida, porque ele estava lá parado. E Deus, então, o desafia, ele aceita aquele desafio, e aí ele parte para uma jornada com Deus. A parte de Abraão era crer, e a parte de Deus era abençoar. E isso aconteceu de uma maneira maravilhosa. Abraão fez sua parte, ele creu e partiu. E ele sai de uma vida pacata, como um provável trabalhador rural, e se torna o pai de grandes nações. Ele se torna o patriarca na fé de milhares de pessoas por todo o mundo. Ele se torna o pai do filho da promessa, Isaque. E de um desconhecido, ele passa a fazer parte da linhagem direta do Senhor Jesus Cristo, numa prova de que coisas maravilhosas acontecem com aquele que se entrega a Cristo, com aquele que confia em Deus e caminha com Ele. Ao chamado de Abraão, ele creu, livrou-se do medo e partiu. E alcançou as bênçãos do Senhor, porque tinha nele a sua fé, depositou nele a sua fé. Deus conhecia o coração de Abraão. Ele sabia que ele era temente e respeitoso, mas ainda assim, Abraão poderia ter rejeitado esse chamado. Sabe por quê, querido? Porque ninguém serve a Deus obrigado. Há determinados segmentos religiosos, a pessoa nasce naquela religião, ela tem que seguir aquela religião. Não tem escolha. Mas o cristianismo não. Deus não obriga ninguém a crer nele. Deus não obriga ninguém a tornar-se um seguidor de Cristo. O convite é feito, o evangelho é lançado, a semente é lançada, mas crê quem quer. Quem não quer, não crê. É uma questão assim bem simples, na verdade. Abraão podia ter rejeitado o convite de Deus, mas Abraão creu, Abraão aceitou, porque Abraão deve ter tido uma experiência fabulosa com Deus, de forma que ele se rendeu. Quando nós permitimos que Deus toque as nossas vidas, e nós nos dispomos a crer, o seu chamado se torna irresistível. Sabe por quê, queridos? Porque o Evangelho, ele é uma obra divina nas nossas vidas. Então, a partir do instante que nós declaramos a Deus, eu creio, o Espírito Santo faz o resto. E nos molda, e nos convence, e trabalha em nossos corações, e mostra que nós devemos realmente caminhar com Ele. O chamado de Deus é irresistível para aquele que crer, porque Deus toca nosso coração, nossa alma. Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Ele nos abraça e diz, venha, eu estou contigo e te guio. Ao toque de Deus, Abraão deixou tudo, venceu o medo e partiu para ser abençoado por Deus. Abraão precisava romper com tudo que ele cria até ali, porque Abraão vivia num local, ele tinha um conjunto de crenças, evidentemente, e ele precisou abandonar aquilo tudo. Especialmente as divindades e o culto a deuses pagãos e estranhos, patrocinados por seu pai e pela tribo em que viviam. Ele rompeu com tudo, e a mudança alcançou não só ele, mas alcançou seu pai, porque ele foi junto, partiram juntos, e alcançou muitas pessoas mais. Quando nós somos tocados por Deus, toda a nossa família é abençoada, toda a nossa família é alcançada, todas as nossas gerações são abençoadas pela nossa fidelidade a Deus. Eu creio, irmãos, sinceramente, que Deus abençoa a vida dos filhos em razão da fidelidade dos pais ao Deus eterno. Creio sinceramente nisso. Então, a obra de Deus em nossas vidas é completa. Ele nos abençoa de maneira integral. Por isso que nós somos transformados e nos tornamos novas criaturas ao toque do Senhor Jesus. Então, há esperança para cada um de nós, há esperança para todos, há esperança para você, há esperança para a sua família, para os seus filhos, há esperança para todos nós, para cada um de nós. Deus pode restaurar tudo, Ele pode mudar tudo,
e dar a cada um de nós um futuro glorioso, não nos enchendo de coisas terrenas, embora Deus nos abençoe, mas nos tornando plenos das coisas espirituais e da salvação em Cristo. Abraão saiu do caminho da perdição e alcançou a maior glória possível, a justificação diante de Deus, unicamente pela fé. Esta é a maior lição que Abraão nos dá. E tudo mudou. Até o nome dele mudou. De Abrão para Abraão, o pai das multidões, o herói da fé. E de Sara, Sarai para Sara, a princesa. Abraão e sua jornada com Deus. De Ur a Canaã. Da crença à experiência, à transformação e à vitória. Tudo isso trilhado pelo caminho da fé. Abraão nunca viu a Deus, mas ele ouviu a Deus, e isso foi suficiente para que ele cresce, para que ele abandonasse o medo e que ele partisse para uma vida sob os cuidados e a proteção com Deus. Hoje é o dia que Deus está falando a cada um de nós, que está falando a mim, que está falando a você. Creia, abandone o medo e inicie uma jornada comigo. Creia e se encontre comigo, creia e se reencontre comigo, porque muitas vezes nos perdemos na caminhada e precisamos nos reencontrar com Deus, entregando a Ele totalmente as nossas vidas. Faça, querido, como Abraão, declare a sua fé em Deus. Mova-se em direção a Deus, porque Deus já está indo ao seu encontro. Deus vai ao encontro de cada um de nós. Deus vem ao meu encontro, Deus vai ao seu encontro, de mãos estendidas, querendo abençoá-lo. A sua parte é crer, e a parte de Deus é transformar, e Ele transforma aquele que o busca. Saia de Ur para Canaã, e faça a sua caminhada da crença para a experiência com Deus, e seja abençoado. Você crê nisso? Você crê em Deus? Você quer passar da crença para a experiência? Nós vamos cantar nesta hora um hino de adoração a Deus. Uma música muito bonita, uma mensagem poderosa para os nossos corações. Eu quero convidá-lo aqui durante o cântico desta música. Você abaixe a sua cabeça e eleve o seu pensamento a Deus, e fale com Deus, e converse com Deus. Você não precisa falar nada para mim, nada para o pastor da igreja, nada para quem está ao seu lado, mas é você e Deus. A nossa caminhada de fé, ela é uma caminhada que é feita entre eu e Deus, mais ninguém. Evidentemente que nós podemos ajudar de alguma forma, mas a sua questão espiritual é entre você e Deus o chama: saia de Ur e venha para Canaã. Saia da crença, abandone os seus valores, aquilo tudo que você juntou, todo o seu conhecimento, todas as suas filosofias, e caminhe comigo, porque a minha mão está estendida para te abençoar e para te ajudar. Vamos cantar esta música, medite nela, e ao final estaremos orando, encerrando esta parte. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Quero declarar teu nome. Vamos pôr em pé, irmãos, e cantar juntos? Quebrando os vícios dessa geração, declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas.
Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence Nós vamos encerrar o culto e eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça. Eu quero perguntar a você se você nesta noite não gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu creio e quero fazer a minha jornada contigo. Quero iniciar a minha jornada contigo. Quero reiniciar a minha jornada contigo. Eu declaro o nome de Cristo sobre a minha vida e peço a Ele a tua bênção. Se você quiser, eu queria que você levantasse sua mão. Eu queria apenas identificar para orar com você. Será que é alguém nesta noite que quer a bênção do Senhor e que quer pedir: Senhor, eu creio, me abençoa, eu te peço a tua bênção para a minha vida? Ao fazer isso, você não está assumindo compromisso comigo, com a igreja, é você com Deus. Será que é alguém nesta noite que quer a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, que quer a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que Ele já te deu, sobre aquilo que você é? Levante sua mão, quero apenas identificar Ele daqui mesmo, vou orar. Será que é alguém? Deus abençoe, querida, a sua vida, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Há mais alguém? Oh, Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Deus cuide dessas vidas preciosas. Obrigado, irmãos, nós vamos orar. Deus abençoe, meu querido, Deus abençoe, amado. Há mais alguém? Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Há mais alguém? Creia, querido, creia, entregue a Cristo, se livre do medo e inicie a sua jornada com Deus, porque Ele tem bênçãos para a sua vida. Deus abençoe essas vidas, Deus abençoe. Vamos orar. Eterno Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela beleza da tua santidade, pela beleza do Evangelho, pelo poder do Evangelho, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, sinceramente na tua bênção para as nossas vidas. E nós te rogamos, ó Deus, que por amor de Jesus Cristo, a tua mão de poder esteja estendida sobre todos nós e sobre a vida, Deus, de cada querido que está aqui nesta noite e de forma especial de todas essas vidas que levantaram as suas mãos, que manifestaram esse desejo de ter a tua bênção, que eles tenham, ó Deus, de fato, a experiência do teu poder sobre as suas vidas. Nós cremos nisso, nós te oramos para isso e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Obrigado, queridos, Deus os abençoe.